nunca imaginei que aquela pequena igreja na colônia onde cresci ainda pudesse me assombrar depois de tanto tempo. Na época, eu tinha 10 anos e entre as crianças do catecismo eu era um dos mais velhos. Hoje, com 28, é difícil acreditar que aquilo aconteceu de verdade. Mas cada vez que penso sobre o que vivemos, o arrepio volta como se eu ainda estivesse lá, ouvindo os sons, sentindo o cheiro úmido do mato e, principalmente, vendo aquele rosto pálido e vazio. Minha mãe me levava ao catecismo todo sábado. A igreja era simples, mas charmosa. Ficava no final da colônia, onde a estrada de terra começava a desaparecer no meio do mato. Atrás dela havia um convento antigo, já desativado. Todo mundo dizia que era proibido entrar lá, mas como criança, é claro que o mistério só aumentava nossa curiosidade. As aulas aconteciam no pátio, em frente à igreja, e começávamos o dia cantando dentro do templo, com algumas orações guiadas pelas freiras. Parecia tudo tranquilo até o momento em que percebi algo estranho. Atrás do altar havia uma porta. Foi ali que eu a vi pela primeira vez. Ela estava parada, me olhando, quase como se estivesse tentando decifrar algo sobre mim. O rosto era pálido, os olhos completamente escuros e ela não piscava. Senti um arrepio subir pela espinha e cutuquei meu amigo que estava ao meu lado. Ele viu também. Deve ser a chefe das freiras, ele cochichou. Éramos crianças, então não sabíamos que o nome certo era Madre Superiora. Apesar de tentar ignorar, não conseguia tirar aquele olhar da cabeça. Algo nela me incomodava profundamente. Depois das orações, seguimos para o pátio, onde a catequista, uma freira jovem e bem-humorada, nos esperava com papel e lápis de cor. Gostávamos muito dela, porque sempre nos fazia desenhar e colorir, o que era bem melhor do que ficar presos dentro da igreja. Estávamos todos sentados no chão, concentrados em nossos desenhos, quando meu amigo me cutucou novamente. "Olha lá, é ela!" sussurrou, apontando para o convento. E lá estava ela de novo, parada na janela do prédio abandonado. Mesmo à distância, era impossível confundir. A pele pálida, o rosto vazio de qualquer expressão, e aqueles olhos escuros que pareciam atravessar nossa alma. Eu disse ao meu amigo para parar de olhar, mas por dentro estava tão apavorado quanto ele. Continuei fingindo que estava desenhando, tentando me distrair. Quando criei coragem para olhar de novo, ela já não estava lá. Durante o intervalo, enquanto jogávamos futebol no campo improvisado, alguém chutou a bola com força demais. Ela passou por mim, que estava no gol, e foi parar no terreno do convento. Adivinha quem ficou com a tarefa de buscá-la? Isso mesmo, eu. Eu ri nervoso, fingindo que não tinha problema. Afinal, ninguém podia saber o quanto eu estava apavorado. Caminhei devagar em direção ao terreno, tentando me convencer de que não havia nada de errado. Mas quanto mais me afastava dos outros, mais o silêncio ao redor ficava insuportável. Procurei pela bola no chão, mas ela não estava onde deveria estar. Quando decidi levantar o olhar, meu coração quase parou. Na janela do convento, ela estava lá de novo. Só que dessa vez, segurava a bola. Fiquei paralisado. Não sabia se corria, gritava ou fingia que não tinha visto. Meu amigo chamou meu nome de longe, e foi isso que me trouxe de volta à realidade. Quando olhei de novo para a janela, ela não estava mais lá. Voltei correndo para o campo e inventei que não conseguia encontrar a bola. Meu amigo me ajudou a procurar, mas no fundo, eu sabia que nunca mais a veríamos. Quando voltamos para contar aos outros que não conseguimos encontrar a bola, o dono dela, um menino mais novo que a mãe tinha acabado de comprar o brinquedo, ficou furioso. Ele sabia que ia levar uma bronca se voltasse para casa sem ela. Nós combinamos que, depois da aula, tentaríamos de novo. Assim que a catequese acabou, fomos em direção ao convento. Estávamos em 5. Eu, meu amigo, o dono da bola e mais 2 colegas.
No meio do caminho, encontramos a senhora que fazia a limpeza da igreja. Ela nos parou e perguntou o que estávamos fazendo. Contamos sobre a bola e ela simplesmente balançou a cabeça, com um olhar sério que fez o clima pesar ainda mais. Crianças, é melhor esquecerem essa bola e irem para casa. Esse lugar não é para vocês. Ninguém respondeu nada, mas a advertência dela ficou na minha cabeça. Mesmo assim, seguimos em frente. Quando chegamos ao terreno, o lugar parecia ainda mais sombrio do que antes. A luz do fim da tarde era engolida pelas sombras das árvores e o silêncio era tão forte que dava para ouvir nossos passos na terra seca. Cada um começou a procurar em um canto. Eu e meu amigo ficamos próximos à lateral da igreja, enquanto os outros foram para o fundo do convento. Não demorou muito até ouvirmos um grito vindo de lá. Corremos para ver o que tinha acontecido e encontramos os dois parados, com os olhos arregalados, apontando para a esquina do edifício. "Ela estava ali", gritou um deles. "Era aquela freira. Ela estava nos observando e sorriu para a gente." Ele tremia tanto que mal conseguia terminar a frase. Os dentes dela eram afiados e sujos. Eu senti o sangue gelar. Eles estavam tão apavorados que decidiram ir embora na mesma hora. O dono da bola chorava, dizendo que não se importava mais com o brinquedo, que só queria sair dali. Nós tentamos convencê-lo a ficar, mas ele não quis saber. Saímos, ficando só eu, meu amigo e o menino mais velho. O menino mais velho insistiu que deveríamos continuar. Ele nos desafiou a entrar no convento e resolver o mistério daquela mulher. Eu não queria nem chegar perto, mas não queria parecer covarde também. Então, seguimos com ele, mesmo contra o meu instinto. As portas do convento estavam trancadas e as janelas tinham grades enferrujadas. Tentamos empurrar uma das portas, mas ela não cedeu. O sol começava a desaparecer e o ambiente parecia cada vez mais sufocante. Foi quando ouvimos passos secos, pisando em folhas. Paramos imediatamente, tentando identificar de onde vinha o som. "Vocês ouviram isso?" sussurrou o menino mais velho, tentando manter a coragem que já não parecia tão firme. Os passos pararam, mas logo depois veio um som que nunca vou esquecer. Um lamento, como o choro baixo de uma mulher. Não era alto, mas era o suficiente para nos arrepiar até os ossos. Meu amigo me agarrou pelo braço, tremendo. Ao invés de correr, como qualquer pessoa sensata faria, fomos na direção do som. Era como se algo nos puxasse. Quando dobramos a esquina do prédio, a cena que vi me marcou para sempre. Debaixo de uma grande árvore estava aquela mulher, a freira. Só que dessa vez ela estava pendurada, com uma corda no pescoço. Mas o mais assustador não era isso. Ela estava sorrindo. Não era um sorriso normal. Era frio, maldoso, e parecia que ela estava satisfeita por estar ali, como se nos esperasse. No chão, bem abaixo dela, estava a bola que tanto procurávamos. O menino mais velho gritou e saiu correndo. Meu amigo e eu ficamos congelados por alguns segundos, até que ele me puxou gritando: "Corre! Corre agora!" Corremos até nossas casas sem olhar para trás. Meu coração estava disparado e quando cheguei em casa, eu não conseguia falar nada. Minha mãe achou que eu tinha me machucado e tentou me acalmar, mas eu só chorava, implorando para nunca mais voltar àquela igreja. Apesar de tudo, minha mãe não me ouviu. No sábado seguinte, lá estava eu de volta ao catecismo, mas algo tinha mudado. Eu não queria ficar lá fora brincando, não queria jogar futebol, não queria passar perto daquele terreno. Meu amigo, que também parecia ainda mais calado que o normal, ficou ao meu lado o tempo todo. Durante a aula, a freira jovem que cuidava de nós tentou nos animar com desenhos, mas minha mente estava presa na imagem daquela freira pendurada. Mesmo quando nos chamaram para cantar dentro da igreja, meus olhos sempre voltavam para aquela porta atrás do altar. A sensação de estar sendo observado era insuportável.
Depois da missa, o zelador da igreja nos viu conversando em um canto. Eu e meu amigo falávamos baixinho sobre o que tínhamos visto, e ele ouviu. Sem avisar, ele se aproximou com um olhar sério. Eu sei o que vocês estão falando, disse ele cruzando os braços. Vocês foram lá, não foram? No convento. Vocês viram ela? Eu não sabia o que responder. Meu amigo só balançou a cabeça, confirmando. Ele suspirou como se estivesse pesando se devia nos contar algo ou não. Finalmente ele disse: aquela freira que vocês viram, ela não está mais entre nós faz anos. Rafaela era o nome dela. E vou ser sincero, ela nunca foi boa pessoa. Nunca gostou de crianças. Sempre foi estranha. Tem algo sobre ela que não era certo. O coração disparou no meu peito. O zelador continuou falando baixo, quase como se estivesse com medo de ser ouvido. Vocês prometeram não voltar lá, não prometeram? É melhor não mexer com o que vocês não entendem. Esse lugar tem histórias demais, coisas que é melhor esquecer. Ele fez com que prometêssemos que nunca mais nos aproximaríamos do convento. E, sinceramente, a última coisa que eu queria era voltar para lá. Anos se passaram. Minha família se mudou para outra cidade e nunca mais voltei àquela igreja. A vida seguiu, mas as lembranças nunca me deixaram. Até que, na universidade, reencontrei meu amigo de infância, o mesmo que viveu tudo aquilo comigo. Foi estranho no começo, mas não demorou muito para voltarmos a falar sobre aquele dia. Eu pensava que ele tinha esquecido, mas estava enganado. Ele ainda tinha pesadelos com Rafaela, assim como eu. Mas o que ele me contou depois foi ainda pior. A irmã mais nova dele, que também frequentou o catecismo naquela igreja anos depois, tinha histórias assustadoras sobre o convento. Ela e as amigas também viam a figura de Rafaela sempre nas janelas, observando imóvel, com o mesmo olhar frio e vazio. Mas o que mais me deixou aterrorizado foi o que aconteceu quando a igreja organizou uma campanha para arrecadar donativos. Os itens eram guardados no convento e o grupo da irmã dele era responsável por levar as sacolas para lá. Em um dos dias, enquanto arrumavam as coisas em um quarto, ouviram uma voz saindo de outro cômodo trancado. Venham, abram a porta. Elas sabiam que não tinha ninguém ali. O cômodo estava vazio, dava para ver pelas janelas. Mesmo assim, largaram tudo e saíram correndo, chorando de medo. Meu amigo acreditava que Rafaela ainda estava lá, de alguma forma. Mas para mim, ela era apenas uma mulher infeliz, alguém que sofreu tanto que deixou um rastro de medo naquele lugar. Seja como for, a memória daquele sorriso frio debaixo da árvore ainda me assombra, mesmo tantos anos depois. Mesmo depois de tanto tempo, decidi que precisava encerrar aquele capítulo da minha vida. A história da freira Rafaela ainda me atormentava e as memórias me deixavam inquieto. Talvez revisitar aquele lugar me ajudasse a encontrar paz. Então, numa tarde, voltei à colônia. A estrada de terra era praticamente a mesma, com o mesmo silêncio opressor. A igreja ainda estava lá, mas parecia menor do que eu lembrava. O terreno ao redor estava mais abandonado, com o mato alto cobrindo boa parte do espaço. E o convento... Bom, o convento ainda era tão assustador quanto antes. Fiquei parado ali por alguns minutos, olhando para aquela janela onde eu tinha visto Rafaela pela primeira vez. Uma sensação estranha tomou conta de mim, como se estivesse sendo observado de novo. Respirei fundo e dei alguns passos em direção ao terreno. Ao me aproximar da grande árvore, vi algo no chão. Não era a bola que perdemos tantos anos atrás, mas um pedaço de pano desgastado que parecia parte de um hábito de freira. Peguei o pano com as mãos tremendo e senti um arrepio percorrer minha espinha. Aquele lugar ainda carregava algo, uma energia pesada, difícil de explicar. De repente, ouvi um som vindo de dentro do convento. Era um barulho baixo, como o rangido de uma porta sendo aberta.
Meu coração disparou e, por instinto, dei um passo para trás. Olhei para as janelas e, por um momento, pensei ter visto uma sombra se mover lá dentro. Era como se alguém estivesse andando de um lado para o outro, espiando pelo vidro. Não esperei para ver mais nada. A adrenalina tomou conta de mim e corri para longe dali. Ao chegar ao carro, respirei fundo e me forcei a olhar para trás. O convento parecia vazio de novo, mas, no fundo, eu sabia que algo naquele lugar nunca mudaria. Saí da colônia com a certeza de que não voltaria mais. Não porque tivesse medo de fantasmas ou assombrações, mas porque o peso daquela história era demais para carregar. Rafaela pode ter sido apenas uma mulher machucada pela vida, mas o que ela deixou para trás, o terror, a sensação de que algo nunca estava certo, era real. E aquilo era mais do que suficiente para nunca mais querer reviver. Eu tinha 16 anos quando meus pais decidiram que o melhor para mim era ficar num internato católico. Eles viajavam muito por causa do trabalho e achavam que lá eu estaria segura. No começo, eu até tentei encarar como uma aventura, mas logo percebi que aquele lugar tinha mais cara de castigo do que de escola. O internato ficava numa cidadezinha chamada Campo Sereno, no interior do Brasil. Era isolado, silencioso e cercado por árvores tão altas que pareciam querer engolir o céu. O prédio principal era imenso, antigo, com corredores escuros e cheios de ecos. As freiras eram bem diferentes entre si. Algumas eram gentis, como a irmã Mariana, que sempre sorria e nos oferecia doces escondidos. Outras, como a Madre Superiora, eram o oposto. Só o jeito dela olhar já fazia qualquer um se encolher. Ela era rígida, parecia ter prazer em aplicar castigos e todo mundo tinha medo de cruzar o caminho dela. Foi lá que conheci Tânia, Sofia e Olívia. Elas viraram minhas companheiras inseparáveis. Tânia era a líder do grupo, cheia de ideias malucas, enquanto Sofia era a tímida, que sempre ficava na dela. Já Olívia, a mais destemida, topava qualquer coisa. A gente passava o dia cumprindo as regras, mas à noite, bom. A noite era outra história. Atrás do internato tinha um prédio abandonado, que todo mundo evitava. As freiras diziam que era perigoso por causa do estado precário, mas os rumores eram bem mais sinistros. Diziam que uma freira tinha morrido lá de um jeito horrível, mas ninguém falava sobre isso abertamente. Só que, para Tânia, aquilo parecia mais um convite do que um aviso. Numa sexta-feira à noite, Tânia teve a ideia brilhante de irmos até o prédio. Ela tinha conseguido um pouco de bebida que a irmã mais velha trouxe durante uma visita e queria comemorar. É só um passeio, Dolores. Ninguém vai descobrir, ela disse, rindo. Sofia hesitou, mas acabou indo. Eu não queria, mas também não queria ser a única a ficar para trás. Pulamos o muro do pátio traseiro e chegamos ao prédio. Era ainda mais assustador de perto. As janelas estavam quebradas e a fachada parecia prestes a desabar. O ar ali era estranho, pesado. Sentamos no chão perto de uma das paredes e começamos a beber e conversar, até que Sofia parou de rir de repente. Ela olhava fixamente para uma das janelas. "Vocês estão vendo aquilo?" ela perguntou. A gente se virou e na luz fraca da lua vimos. Uma freira nos observava parada na janela. O rosto dela estava parcialmente escondido pela sombra, mas os olhos eram grandes, brilhantes, e o sorriso, meu Deus, aquele sorriso, era tão forçado que parecia impossível, não parecia humano. Eu senti o coração disparar. "Corre!" alguém gritou, e foi o que fizemos. Deixamos tudo para trás e corremos como loucas de volta para o dormitório. No caminho, ninguém dizia nada. Todas estavam pálidas, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. No dia seguinte, a gente já esperava pelo pior. Achávamos que seríamos punidas, expulsas até, mas ninguém nos chamou. Nenhuma freira mencionou nada.
Era como se aquela noite nunca tivesse acontecido, e isso só tornava tudo ainda mais estranho. Os dias se passaram, e mesmo depois do susto, Tânia não desistiu de suas ideias. A freira não contou nada para ninguém, vocês perceberam? Ela disse, como se aquilo fosse um passe livre. Eu não acreditava que ela estava falando sério, mas no fundo, acho que todas nós queríamos respostas. Quem era aquela freira? E o que ela fazia naquele prédio? Uma semana depois, numa noite ainda mais escura que a anterior, lá estávamos nós de novo. Dessa vez, Tânia prometeu que seria só uma exploração rápida, sem bebida. É só pra gente tirar a história a limpo, ela insistiu. Mesmo com uma sensação ruim no peito, fui junto. Acho que a ideia de ficar sozinha no dormitório me assustava ainda mais. Chegamos ao prédio e entramos por uma janela quebrada. O cheiro de mofo era insuportável e o ar parecia mais pesado do que da primeira vez. O chão estava coberto de poeira e os móveis velhos pareciam prestes a desmoronar. A cada passo, o som dos nossos pés ecoava pelos corredores vazios. Quando subimos as escadas, percebemos que algo estava diferente. No segundo andar, encontramos um quarto com marcas estranhas nas paredes. Havia crucifixos pendurados, mas todos pareciam tortos, quase distorcidos. Em uma das paredes tinha algo escrito em latim. Non mi relinques, leu Sofia em voz baixa. O que significa isso? Perguntei. Ninguém sabia, mas só de olhar para aquelas palavras senti um calafrio subir pela espinha. Enquanto explorávamos, eu só queria que tudo aquilo acabasse logo. Mas de repente, ouvimos passos. Passos pesados vindo do corredor principal. Ficamos paralisadas. Deve ser Tânia e Sofia voltando, sussurrou Olivia, tentando parecer calma. Mas não era. No final do corredor, onde a escuridão era quase total, vimos uma figura parada. Era ela, a freira. Ela estava imóvel, com aquele mesmo sorriso impossível e os olhos grandes e brilhantes que pareciam atravessar a alma. Meu corpo inteiro travou. Não conseguia respirar, muito menos pensar. Olivia segurou meu braço com tanta força que parecia que ia arrancar meu pulso. E então, a freira deu um passo na nossa direção. Não era rápido, mas era suficiente para nos fazer perder a cabeça. Agarramos nossas coisas e corremos o mais rápido que conseguimos. As escadas pareciam intermináveis e eu podia jurar que ouvia risadas ecoando pelos corredores. Chegamos ao térreo e encontramos Tânia e Sofia, que estavam no andar de baixo. "Corre!" eu gritei, sem explicar nada. Elas viram o terror nos nossos rostos e nem questionaram. As quatro saíram correndo do prédio sem olhar para trás. No caminho de volta, encontramos a irmã Mariana, aquela que sempre foi gentil com a gente. Ela estava voltando de uma ronda e parou na nossa frente. "O que vocês estão fazendo fora do dormitório a essa hora?" perguntou, surpresa. Antes que pudéssemos responder, Olivia disparou. "A gente viu uma freira naquele prédio. Ela estava lá." O rosto da irmã Mariana mudou completamente. A surpresa dela virou algo muito próximo do medo. "Vocês entraram naquele prédio?" ela perguntou com a voz trêmula. Quando confirmamos, ela só disse: "Voltem para o dormitório agora. Amanhã de manhã conversamos." Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Eu mal consegui dormir. E quando fechava os olhos, só via aquele sorriso. Na manhã seguinte, a irmã Mariana nos chamou antes da aula começar. Ela estava séria, diferente da pessoa gentil que conhecíamos. "Vocês precisam ouvir algo." Começou com a voz baixa, como se tivesse medo de alguém escutar. Ela nos levou até uma sala vazia e fechou a porta. "Vocês sabem que aquele prédio foi abandonado há muitos anos, certo? Mas o que vocês não sabem é o motivo. Nem todas as freiras daqui conhecem a história, e as que sabem evitam falar sobre isso. Mas pelo que vocês viram, acho que é melhor contar a verdade, para garantir que nunca mais voltem lá." A gente se olhou, sem saber o que esperar. Então, ela começou a contar.
Há décadas, esse prédio era o dormitório principal das freiras. Entre elas, havia uma chamada Irmã Carmen. Ela era diferente. Não conversava com ninguém, passava horas trancada no quarto e parecia carregar algo sombrio. Um dia, as outras freiras começaram a ouvir sons estranhos vindos do quarto dela. Risadas, barulhos de móveis arrastando, até gritos abafados. Quando decidiram confrontá-la, encontraram algo perturbador. O quarto dela estava cheio de crucifixos invertidos, símbolos desenhados nas paredes e velas espalhadas pelo chão. Era como se ela estivesse realizando rituais obscuros. Eu senti um frio na espinha. Olhei para minhas amigas e todas pareciam tão assustadas quanto eu. A situação ficou fora de controle numa noite em que ouviram barulhos ainda mais estranhos. Quando conseguiram abrir a porta, encontraram a irmã Carmen, morta. Ela havia se enforcado. Mas o pior foi o que estava no quarto. Um pentagrama desenhado no chão, velas acesas e no centro um livro que ninguém conseguia decifrar. Depois disso, o prédio foi lacrado. Mas muitas freiras relataram ver coisas estranhas, como silhuetas nas janelas e risadas à noite. Foi por isso que transferimos os dormitórios para o prédio novo. Ela nos olhou com seriedade. Não sei o que vocês viram, mas quero que saibam que não estão sozinhas. O medo de vocês é real. Só peço que prometam nunca mais voltar lá. Aquele lugar é perigoso. Depois da conversa, eu sabia que nunca mais pisaria naquele prédio. Mas o que realmente me assustou foi a forma como a irmã Mariana falou, como se ainda houvesse algo vivo naquele lugar. Naquela mesma noite, eu liguei para os meus pais e pedi para ir embora. Expliquei que não estava bem e que precisava voltar para casa. Eles chegaram no dia seguinte e eu nunca fiquei tão aliviada em vê-los. Olivia fez o mesmo. E logo saímos do internato. Já Tânia e Sofia ficaram lá por mais alguns meses. Eu não sei o que aconteceu com elas depois, porque nunca mais conversamos sobre isso. Mas até hoje, quando penso naquela freira e naquele sorriso impossível, sinto um calafrio. Às vezes, à noite, tenho a sensação de que ainda estou sendo observada. E sempre que passo por espelhos ou janelas, não consigo evitar. Meu reflexo parece normal, mas por um segundo, só um segundo, vejo aqueles olhos grandes e aquele sorriso olhando diretamente para mim. Eu nunca fui uma pessoa que acredita em histórias de terror. Sempre achei que elas eram uma forma de passar o tempo, histórias que meu avô contava só para assustar a gente antes de dormir. Mas quando ele faleceu em 2020, no auge daquela pandemia, algumas dessas histórias começaram a ganhar outra dimensão para mim. Meu avô era teimoso. Quando descobriu que estava com Covid, decidiu que não ia morrer em hospital. Ele disse: "Vou para a casa do povoado. Quero morrer lá, onde a vida começou." Essa casa, aliás, não era usada fazia anos. Sempre que alguém sugeria reformar ou vender, ele recusava, como se guardasse algum segredo. E bem, agora eu acho que entendi por quê. Quando cheguei lá, a casa parecia menor do que eu lembrava, meio afundada no tempo. O telhado estava meio torto, as janelas enferrujadas, mas ainda tinha aquele cheiro característico de madeira velha e terra seca. Minha prima Camila veio comigo. Ela era a única que também insistiu em estar lá nos últimos dias dele. Era engraçado, porque ela tinha aquele jeito meio mandão, mas eu sabia que no fundo ela estava tão nervosa quanto eu. Na primeira noite, ficamos sentados ao lado do avô. Ele estava fraco, mas lúcido. Ficou contando histórias, aquelas que eu já sabia de cor. Falou sobre as 2 vezes que ele jurava ter encontrado a freira. Eu sempre achei que era exagero. Ele dizia que ela aparecia quando algo ruim estava para acontecer, uma espécie de aviso. Só que naquela noite, a maneira como ele contava era diferente.
Era como se ele estivesse tentando me dizer algo importante, mas nunca conseguiu terminar. A madrugada foi longa, mas o amanhecer foi pior. Quando ele partiu, o silêncio tomou conta da casa. Camila e eu fizemos o que podíamos. Limpei o lugar enquanto ela preparava o corpo, seguindo aquelas tradições antigas que ninguém mais fazia. Não tinha como avisar as autoridades de imediato. A cidade mais próxima estava a quilômetros dali, e a estrada era praticamente intransitável. Minha prima decidiu que iríamos esperar até a manhã seguinte para fazer qualquer coisa. Naquela noite, enquanto tentávamos dormir, ouvi passos lá fora. Pensei que fosse coisa da minha cabeça. Até comentei com a Camila, mas ela só deu de ombros e disse que era o vento. Só que não parecia vento. Parecia alguém andando em volta da casa, devagar, arrastando os pés na terra seca. O cachorro que tinha desaparecido desde a tarde voltou, mas não parecia o mesmo. Ele rosnava baixinho para algo que eu não via. E foi aí que comecei a me sentir observado. No começo, tentei ignorar. Disse para mim mesmo que era só cansaço, mas a sensação não passava. Camila também começou a notar. "Você ouviu isso?" ela perguntou, com os olhos arregalados. Antes que eu pudesse responder, alguém bateu na porta. 3 batidas secas, firmes. Quem bateria numa casa no meio do nada naquela hora? "Quem tá aí?" perguntei com a voz falhando. "Vim ver o corpo", respondeu uma voz feminina, distante e rouca. Meu sangue gelou. Camila olhou para mim, pálida como um papel. E foi nesse momento que eu soube. Alguma coisa muito errada estava acontecendo. Eu não sabia o que fazer. Era como se meu cérebro tivesse travado. Do lado de fora, a mulher continuava parada, esperando. Camila foi até a janela tentar enxergar alguma coisa, mas o vidro estava tão empoeirado que não dava para ver direito. Ela voltou correndo com a mão tremendo e sussurrou: "É uma freira, ela tá de hábito." "Freira?" eu repeti, quase rindo de nervoso. Que freira estaria aqui no meio do nada a essa hora? Camila olhou para mim como se esperasse que eu tivesse alguma resposta, mas tudo o que consegui fazer foi balançar a cabeça. A mulher do lado de fora bateu na porta de novo, dessa vez com mais força. "Vim ver o corpo", ela repetiu, como se fosse um mantra. "Quem te mandou?" gritei, tentando parecer mais confiante do que me sentia. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois, repetiu a mesma frase, no mesmo tom monótono. "Vim ver o corpo." Camila se aproximou da porta, colocando a mão na tranca. "E se foi a mamãe que mandou?" ela murmurou. Eu segurei o braço dela. "Você acha mesmo que nossa mãe encontraria uma freira no meio do caminho? Acha que ela ia mandar alguém assim, sem avisar?" Ela hesitou. O silêncio lá fora era opressivo. Era como se até o vento tivesse parado. Camila se afastou, ainda em dúvida. As horas passaram arrastadas. Toda vez que tentávamos nos distrair, a mulher voltava a bater na porta. Eu juro que podia sentir os olhos dela atravessando as paredes. Quando a batida finalmente parou, o relógio marcava quase meia-noite. Foi aí que ouvimos algo ainda pior. O som de pés arrastando na terra ao redor da casa, indo e voltando, como se ela estivesse circulando. Camila e eu nos trancamos no quarto onde o corpo do avô estava. Não sei porquê, mas senti que tinha que protegê-lo. Talvez fosse instinto, talvez fosse medo. Trancamos a porta com o móvel mais pesado que encontramos, e eu agarrei uma faca velha que achei na cozinha. "Se ela entrar, a gente faz o quê?" Camila perguntou com a voz trêmula. Eu não tinha resposta. Só sabia que não ia deixar ninguém tocar no avô. De repente, a porta da sala sacudiu com tanta força que parecia que ia cair. "Vim buscar o corpo!" gritou a voz do lado de fora, agora com uma raiva que fazia os pelos da minha nuca se arrepiarem. Camila começou a rezar. Eu, que nunca fui religioso, fiz o mesmo. Era tudo que podíamos fazer. As batidas ficaram mais violentas e o som parecia ecoar por toda a casa. A tranca já não segurava mais.
Se ela entrar, a gente corre, gritei, segurando a faca com força. Mas quando achei que não havia mais esperança, o barulho parou. O silêncio voltou, mas era um silêncio pesado, sufocante. Camila foi até a janela, apesar dos meus protestos, e espiou lá fora. Ela soltou um grito que fez meu coração parar. Ela tá flutuando. Foi tudo que conseguiu dizer antes de desabar no chão, tremendo. Eu não sabia o que fazer. Camila estava no chão, chorando baixinho, enquanto eu tentava entender o que ela tinha acabado de dizer. Flutuando? Como assim? Meu coração batia tão forte que eu achava que ia desmaiar ali mesmo. Mas no fundo, eu sabia que não tinha escolha. Precisávamos de ajuda. Fica aqui, eu disse para ela. Não abre a porta por nada, tá me ouvindo? Vou buscar ajuda. Ela me olhou com olhos arregalados, quase sem acreditar. Você não pode ir. E se ela voltar? E se você não conseguir voltar? Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Alguém tem que ir, Camila. Se eu não for, a gente não vai sobreviver a essa noite. Ela não respondeu, mas assentiu, mordendo o lábio. Juntos, empurramos o móvel que bloqueava a porta. Quando finalmente consegui abrir, me senti como se estivesse entregando a casa de bandeja para aquela coisa lá fora. Antes de sair, olhei para Camila uma última vez. Tranca assim que eu sair. E não abre para ninguém, entendeu? Ninguém. Eu corri. Corri como nunca tinha corrido na vida. A estrada era longa, escura e fria, mas eu não parei. Meu único pensamento era chegar à casa dos vizinhos. Eu sabia que eles tinham uma espingarda e que poderiam nos ajudar. O problema era o que eu sentia atrás de mim. Não sei explicar. Não ouvi passos nem vozes, mas tinha certeza de que ela estava ali. A sensação de ser observado era insuportável. Foi quando ouvi algo no mato, ao lado do caminho. O barulho de galhos quebrando. Quase tropecei quando vi uma sombra correndo ao meu lado. Pensei que fosse ela, mas quando olhei direito, percebi que era meu cachorro. Meu Deus, até que enfim, seu vira-lata desgraçado. Eu nunca fiquei tão feliz de ver aquele bicho. Ele corria ao meu lado, mas de vez em quando parava e olhava para trás, rosnando para algo que eu não via. Isso só me deixava mais nervoso, mas de alguma forma a presença dele me deu coragem. Finalmente, avistei a casa dos vizinhos. Comecei a gritar antes mesmo de chegar. Ajuda, por favor, ajuda! As luzes se acenderam e o velho Raimundo abriu a porta com uma espingarda na mão. Quando expliquei o que estava acontecendo, ele me olhou como se eu fosse louco. Mas ao ouvir o cachorro rosnando, ele chamou o filho mais velho e disse: "Vamos lá." Voltamos juntos, o velho, o filho e o cachorro. Eu ia na frente, iluminando o caminho com uma lanterna que Raimundo tinha me dado. Quando chegamos perto da casa, os latidos do cachorro ficaram mais altos. Ele avançava para algo que eu ainda não conseguia ver. Foi aí que notamos as marcas na porta. Arranhões profundos, como se alguém tivesse tentado arrancar a madeira com as unhas. Raimundo não perdeu tempo e atirou para cima. O barulho ecoou pelo povoado. Por um momento, pensei que ela ia aparecer, mas o silêncio voltou. Um silêncio tão profundo que até os grilos pararam de cantar. Entramos na casa e encontramos Camila segurando a faca com as duas mãos. Ela chorava, mas estava inteira. Ela foi embora, ela disse, quase num sussurro. Eu não sei para onde, mas foi embora. Eu não consegui falar nada. Só abracei minha prima enquanto o velho e o filho verificavam o corpo do avô. Ele ainda estava lá, intacto. Na manhã seguinte, enterramos meu avô no cemitério do povoado vizinho. Colocamos pedras grandes sobre o túmulo, como meu avô sempre dizia para fazer. Camila não falou mais nada sobre o que tinha visto naquela noite. E eu também não perguntei. Até hoje, não sei quem ou o que era aquela mulher. Mas toda vez que penso nela, sinto aquele mesmo frio na espinha. Eu só sei que naquela noite a gente sobreviveu. E isso é tudo que importa.
Quando eu era criança, nos anos 80, passava boa parte do meu tempo na igreja de Tiruana. Não porque fosse religioso, mas porque minha casa nunca foi um lugar tranquilo. Aquele campo entre a igreja e o convento era meu refúgio. Jogar bola lá com os outros garotos me fazia esquecer dos problemas de casa. As freiras eram sempre gentis. Quando pedíamos água, nunca recusavam. Era como se aquele lugar fosse um mundo à parte, onde o tempo passava devagar e as preocupações desapareciam. Uma vez, lembro que fiquei jogando sozinho. Os outros já tinham ido embora, mas eu não queria voltar para casa. Era uma noite fresca, o tipo de noite que você sente o cheiro da terra úmida e ouve o silêncio se misturar com os grilos. De repente, apareceu um garoto que eu nunca tinha visto antes. Ele parecia meio perdido, mas logo começamos a conversar. Disse que estava esperando os pais, que estavam falando com o padre. Então, jogamos bola juntos, até quase não conseguirmos mais enxergar a bola na escuridão. Quando finalmente paramos, estávamos exaustos e cobertos de poeira. Eu sugeri que pedíssemos água às freiras antes de irmos embora. Ele concordou e fomos até a porta do convento. Antes mesmo de bater, a porta se abriu devagar. Uma freira idosa que eu nunca tinha visto antes apareceu. Ela vestia um hábito diferente do das outras freiras. Pensei que talvez fosse a Madre Superiora. Sua voz era suave, mas firme, e perguntou o que precisávamos. Pedimos água e ela sorriu de leve, pedindo que esperássemos. Voltou com 2 jarros de barro cheios de água fresca. Eu nunca tinha bebido uma água tão boa. Sério, era quase doce. Parecia acalmar o corpo e a alma. Depois que bebemos, devolvemos os jarros e a freira fechou a porta. Lá dentro estava tudo escuro. Imaginei que as outras freiras já estivessem dormindo. Os pais do garoto apareceram, chamaram por ele e ele foi embora. Eu fiquei ali por uns minutos, olhando para a porta do convento, tentando entender por que aquela água parecia tão especial. Mas a noite estava ficando mais escura e eu sabia que tinha que ir. Quando cheguei em casa, levei uma bronca por ter demorado. Quase uma semana se passou até que eu voltasse à igreja. Naquela semana, algo em mim não parava de pensar naquela água e na freira idosa. Era como se algo estivesse me puxando de volta. Naquela semana, tentei não pensar muito na igreja ou no convento, mas era como se aquela noite não saísse da minha cabeça. A água, a freira idosa, o jeito como tudo parecia tão calmo e fora do comum. Finalmente, decidi voltar. Fui no final da tarde, como sempre, mas naquela noite, por algum motivo, todo mundo foi embora mais cedo. Só fiquei eu ali, chutando a bola de um lado para o outro no campo, enquanto o céu começava a escurecer. O silêncio da noite caiu rápido, e eu sabia que já era hora de ir, mas mais uma vez não queria voltar para casa. Fiquei sentado na calçada, olhando para o convento. Lembrei da água fresca e da sensação de paz que ela trouxe. Mesmo sem estar com sede, decidi ir até a porta do convento novamente. Toquei a campainha e esperei. Nada. Toquei de novo. E ainda assim, ninguém apareceu. Já estava pensando em desistir quando ouvi passos atrás de mim. Meu coração deu um salto. Virei rápido e vi, vindo do campo escuro, uma freira que eu conhecia bem. Ela era conhecida por estar sempre com a cara fechada. Parecia estar zangada com o mundo inteiro. Era o tipo de pessoa que você evitava cruzar no caminho. Quando ela chegou perto, me olhou de cima a baixo com aquele olhar severo. "O que você está fazendo aqui a essa hora, menino?" perguntou com a voz áspera. Eu gaguejei um pouco, tentando explicar que só queria um pouco de água. Ela franziu a testa e disse que era tarde demais, que as freiras já estavam dormindo e que eu não deveria incomodar. Mas na semana passada, uma freira me atendeu a essa mesma hora. Falei tentando justificar. Ela parou por um momento, apertando os olhos como se quisesse entender o que eu tinha dito. "Que freira?" perguntou, cruzando os braços. Eu descrevi a freira idosa.
O jeito como ela estava vestida e como nos deu a água nos jarros de barro. Por um instante, o rosto da freira zangada mudou. Sua expressão ficou mais suave e, para minha surpresa, seus olhos começaram a lacrimejar. Ela olhou para a porta do convento como se estivesse vendo algo que eu não conseguia enxergar. "Não tem nenhuma freira aqui como a que você descreveu", disse depois de um tempo. Sua voz estava diferente, quase triste. "E nunca mais volte a tocar essa campainha tão tarde, entendeu?" Ela virou e fechou a porta com força. Fiquei ali parado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. A freira idosa não existia, mas eu a vi, falei com ela, bebi a água que ela nos deu. Tudo parecia tão real. Voltei para casa com um peso no peito, e aquela noite foi a primeira vez que tive dificuldade em dormir. No dia seguinte, as palavras da freira zangada ecoavam na minha mente. Não havia como esquecer a expressão dela. Algo estava errado naquele convento, e eu sentia que tinha tocado em um segredo que nunca deveria ter sido revelado. Depois daquela noite, comecei a evitar o convento, mas a curiosidade me corroía por dentro. Não conseguia parar de pensar na freira idosa, na água fresca e na reação da freira zangada. Decidi perguntar às pessoas que frequentavam a igreja se já tinham visto ou ouvido falar de uma freira como aquela. Ninguém sabia de nada. Para todos, as freiras que viviam ali eram as mesmas há anos e nenhuma delas era idosa ou usava um hábito diferente. Uma tarde, criei coragem e fui até a igreja. Esperei o padre terminar de conversar com um grupo de fiéis e o abordei. Expliquei com cuidado o que tinha acontecido. Ele me olhou com atenção e depois soltou um suspiro longo. "Você é jovem e curioso", começou ele com uma voz calma, mas cheia de significado. "Há coisas sobre este convento que poucos sabem e algumas histórias se perderam no tempo." O padre me contou que, muitos anos atrás, antes mesmo de ele assumir a paróquia, o convento era um abrigo para crianças carentes. Uma madre superiora, conhecida por sua bondade e sacrifício, liderava as freiras. Durante uma epidemia que assolou a cidade, ela cuidou dos doentes até o último instante, oferecendo comida, abrigo e água, mesmo quando ninguém mais tinha coragem de sair de casa. Dizem que ela era um símbolo de esperança em tempos de desespero, concluiu o padre com um sorriso melancólico. Mas essas histórias são apenas memórias agora. O convento mudou muito desde então. Saí da igreja com mais perguntas do que respostas. A descrição do padre combinava com a freira que eu tinha visto, mas como isso era possível? O tempo parecia não fazer sentido naquelas noites. E por que ninguém mais sabia dela? Naquela noite, voltei ao campo uma última vez. A lua estava alta no céu, iluminando o lugar com uma luz fria e pálida. O campo estava vazio e o silêncio parecia mais pesado do que nunca. Sentei-me na calçada e encarei o convento. Não havia mais sons nem luzes. Tudo parecia imóvel, como se o tempo tivesse parado ali. Fiquei ali por um longo tempo, esperando algo. Não sabia exatamente o que. Por fim, decidi que era hora de ir. Levantei-me e, antes de virar as costas para o convento, uma última coisa chamou minha atenção. No gramado, perto de onde jogávamos bola, havia um jarro de barro. Parecia exatamente com o que a freira idosa nos entregara naquela noite. Aproximei-me devagar, com o coração acelerado. O jarro estava vazio, mas ainda fresco, como se alguém tivesse acabado de deixá-lo ali. Peguei-o nas mãos, olhei para o convento e, pela primeira vez, senti que aquilo era um adeus. Não voltei mais àquele campo. Talvez nunca entendesse o que realmente aconteceu, mas sabia que aquela lembrança ficaria comigo para sempre. A freira idosa, o jarro de barro, a água que parecia trazer paz. Tudo era um mistério que não precisava ser resolvido. Às vezes, o que importa não é encontrar todas as respostas, mas guardar as experiências que nos transformam. E assim,
Aquela última noite no campo se tornou uma história que carreguei comigo pelo resto da vida. Quando era criança, ouvia minha avó contar histórias sobre o convento abandonado que ficava a algumas horas da casa dos meus pais. As palavras dela sempre tinham um peso diferente, uma seriedade que fazia meu coração acelerar. A freira não perdoa quem mexe no que é dela, ela dizia, apontando o dedo enrugado em minha direção. Era uma mistura de lenda e advertência, algo que grudou na minha mente mesmo depois de adulto. Voltei à minha cidade natal após muitos anos para uma visita rápida. Durante o jantar, enquanto conversávamos sobre o passado, minha avó mencionou novamente o convento. "Você lembra da história dos 2 ladrões?" Ela perguntou. Claro que eu lembrava. Eles roubaram uma cruz valiosa da freira mumificada e foram encontrados implorando por perdão no dia seguinte. Dessa vez, minha curiosidade de jornalista investigativo não deixou a conversa morrer ali. Perguntei mais detalhes, mas ela apenas respondeu: "Se você for lá, vai entender. Mas não diga que eu não avisei." No dia seguinte, minha inquietação me levou a procurar Daniel, meu amigo de infância. Ele era o tipo de pessoa que adorava uma aventura, mas quando sugeri explorarmos o convento, ele hesitou. "Você tá brincando, né? A gente cresceu ouvindo que aquele lugar é amaldiçoado." "Só para olhar, Daniel. Fazer umas fotos, talvez descobrir alguma coisa interessante para escrever. Nada além disso." Depois de muita insistência, ele aceitou. Arrumamos lanternas, mochilas e algumas ferramentas e seguimos em direção ao lugar. A trilha até o convento era como eu me lembrava, cercada por árvores densas, com raízes que pareciam mãos saindo da terra. O silêncio do caminho era interrompido apenas pelo farfalhar das folhas sob nossos pés. Cada passo parecia nos levar para mais longe da civilização e mais perto de algo que não sabíamos explicar. Quando finalmente avistamos o convento, senti um calafrio. A estrutura estava em ruínas, com partes cobertas de vegetação, como se a própria natureza tentasse escondê-lo. O portão enferrujado estava escancarado, convidativo, mas ao mesmo tempo sinistro. Passamos pelo pátio, onde uma fonte seca jazia no centro, cercada por estátuas quebradas de santos. Daniel apontou para uma inscrição na base da fonte. "Aqui repousa o sagrado. Não perturbe o silêncio." "Eu já não gosto disso", ele murmurou, mas continuamos. Dentro do convento, o cheiro de mofo e podridão era quase insuportável. As paredes estavam cobertas de símbolos religiosos desbotados e o chão de poeira acumulada. Encontramos o que parecia ser uma sala principal, onde havia um altar improvisado. Em cima dele estava um diário velho e uma cruz de madeira. "Você quer mesmo mexer nisso?" Daniel perguntou, enquanto eu pegava o diário com cuidado. As páginas estavam rasgadas e quase apagadas, mas uma frase era clara: "Quem profana o sagrado pagará com a alma." De repente, ouvimos algo que fez nosso sangue gelar. Passos. Os passos eram lentos, mas inconfundíveis. Alguém mais estava ali. Apaguei a lanterna imediatamente e puxei Daniel para trás de uma pilastra. Meu coração estava disparado e o silêncio parecia ainda mais opressor. A pessoa entrou na sala. Pelos movimentos percebi que era mais de um. Vozes abafadas começaram a sussurrar e palavras como cruz e ouro chegaram aos meus ouvidos. Eles estavam procurando algo. "São saqueadores", murmurei para Daniel. Ele acenou com a cabeça, pálido. Decidimos nos mover lentamente para sair dali sem sermos vistos. Mas enquanto passávamos por outra sala, encontramos algo que nos paralisou. Era um caixão de vidro vazio, com marcas de arranhões no interior. "O corpo dela estava aqui", disse Daniel, quase sem voz. No chão, ao lado do caixão, havia mais marcas de arrasto que levavam a um corredor escuro. Algo, ou alguém,
havia movido o corpo. Antes que pudéssemos processar o que aquilo significava, ouvimos os saqueadores se aproximando. Sem pensar duas vezes, corremos pelo corredor, com as vozes atrás de nós aumentando. O corredor estreito nos levou até uma sala pequena com uma única saída, bloqueada por uma enorme pedra. Tentamos empurrá-la, mas era pesada demais para nós dois. Ficamos presos. Isso tá muito errado, cara, Daniel disse, olhando ao redor, procurando desesperadamente uma saída. No chão, vimos marcas de mãos e unhas arranhando a pedra. Meu estômago revirou ao perceber que estávamos no mesmo lugar da lenda, o local onde os ladrões foram encontrados. Os saqueadores estavam cada vez mais próximos. Puxei uma lanterna e passei o feixe de luz pelas paredes. Foi quando vi uma pequena tampa metálica no chão. Com muito esforço, conseguimos abri-la, revelando um túnel estreito. Descemos sem hesitar, deixando para trás os gritos furiosos dos homens. O túnel era escuro e úmido, com um cheiro ainda pior do que o resto do convento. As paredes estavam cobertas de símbolos religiosos e inscrições em latim. Uma delas chamou minha atenção. A cruz é a chave. Depois de rastejar por vários metros, o túnel se abriu em uma pequena sala subterrânea. No centro, havia um altar simples com a cruz dourada que tanto falavam. Em volta, livros, velas e ossos espalhados como se alguém tivesse saído às pressas. Daniel hesitou. A gente devia sair daqui. Isso não é pra gente. Eu concordei. Não éramos ladrões nem exploradores, só dois curiosos que foram longe demais. Mas algo dentro de mim queria entender o que estava acontecendo. Antes que pudéssemos sair, ouvimos passos ecoando no túnel. Os saqueadores estavam nos seguindo e agora não havia mais para onde correr. Peguei a cruz, não por ganância, mas porque tinha a sensação de que ela era a chave para sairmos vivos dali. Os homens apareceram na entrada da sala, armados com barras de ferro. Vocês acharam a cruz. Agora entreguem e ninguém se machuca. Foi quando aconteceu algo que nem eu consigo explicar. O teto do túnel começou a ranger e pedaços de terra e pedra começaram a cair. O som era ensurdecedor e em segundos o túnel desabou, separando-nos dos saqueadores. Daniel e eu ficamos paralisados por um momento. O túnel estava escuro, silencioso, mas ainda precisávamos sair dali. Usando a lanterna e me guiando pelas inscrições nas paredes, encontramos outro caminho que levava para fora. Quando finalmente emergimos, o sol já estava nascendo. O ar fresco nunca pareceu tão bom. Jogamos nossas mochilas no chão e nos deitamos ali mesmo, exaustos e cobertos de terra. No dia seguinte, entreguei a cruz à igreja local, sem dar muitos detalhes sobre como a encontramos. O padre me olhou com uma mistura de alívio e medo, como se soubesse exatamente o que ela significava. Não sei se acredito em maldições, mas algo naquele lugar mudou minha percepção de tudo. O convento guarda segredos que nunca deveriam ser mexidos. E toda vez que lembro daquela noite, sinto que a freira ainda vigia quem ousa desafiar o que é sagrado. E eu nunca mais voltei lá. Se alguém tivesse me dito que a decisão de aceitar aquele trabalho no convento mudaria minha vida para sempre, eu teria dado risada e seguido em frente. Mas a verdade é que naquela época eu estava desesperada por um emprego e achei que catalogar documentos históricos seria uma experiência tranquila. Só que foi tudo, menos isso. O convento de Santa Clara, em Minas Gerais, era um daqueles lugares que parecia ter parado no tempo. As paredes de pedra desgastadas, os corredores intermináveis e o silêncio quase sufocante criavam um clima que no começo eu achei até charmoso. Minha função era organizar arquivos antigos que estavam acumulando poeira há décadas. Fácil, certo? Pelo menos era o que eu pensava. Foi no meu terceiro dia lá
que eu encontrei a carta. Ela estava escondida no fundo de uma caixa de madeira, junto com outros papéis velhos que mais pareciam rabiscos sem sentido. Só que essa carta era diferente. A caligrafia era estranha. As letras eram cheias de curvas, misturando símbolos que eu nunca tinha visto antes. Parecia um código, uma linguagem secreta. Na parte de baixo, o nome Irmã Helena da Pureza. De cara senti um arrepio. Não sei explicar. Era como se o papel estivesse vivo. Talvez fosse só o lugar, aquele ambiente antigo mexendo com a minha cabeça. Mas algo dentro de mim sabia que aquela carta não era normal. E claro, ao invés de largar aquilo e seguir meu trabalho, fiz exatamente o oposto. Levei a carta para casa. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para a carta, tentando entender o que me deixava tão incomodada. O nome Irmã Helena da Pureza não me saía da cabeça. Então, no dia seguinte, decidi perguntar para a irmã Beatriz, uma das freiras mais velhas do convento, sobre ela. O rosto de Beatriz mudou na hora. Era como se eu tivesse dito alguma coisa proibida. Ela desviou o olhar, ajeitou o véu e disse: "É melhor não mexer nisso, minha filha. Certas histórias devem ficar enterradas." Bom, eu sou curiosa por natureza, então essa resposta só me fez querer saber mais. Passei a manhã inteira revirando os arquivos do convento. Foi aí que achei um registro sobre a irmã Helena. Ela tinha vivido ali no século XVII, durante um período cheio de tensão entre a igreja e as pessoas consideradas possuídas. Segundo os registros, Helena foi isolada depois de apresentar comportamentos inquietantes e blasfemos. Ninguém sabia exatamente o que isso significava, mas parecia sério. Algo sobre essa história não batia. Por que ninguém falava sobre ela? Por que guardar uma carta tão misteriosa? Enquanto investigava, percebi que as outras freiras começaram a me olhar de um jeito estranho. Não sei se era paranoia, mas parecia que elas cochichavam sempre que eu passava. Foi aí que comecei a me perguntar: o que mais esse convento está escondendo? Quando levei a carta para casa, sabia que precisaria de ajuda para entender o que estava escrito. Liguei para o Caio, um amigo que trabalha com linguística e adora decifrar mistérios. Expliquei o que tinha achado e no dia seguinte fomos até a faculdade onde ele trabalha para usar alguns dos softwares que eles têm por lá. Eu não sei explicar, mas enquanto estávamos lá, eu sentia como se a carta estivesse observando. É estranho falar isso em voz alta, mas era uma sensação real, como se, ao mexer naquele papel, eu tivesse cutucado algo que preferia ficar quieto. O programa começou a identificar algumas palavras. Muitas eram confusas, mas conseguimos traduzir trechos como: o homem criou Deus e não o contrário. O ciclo dos mortais está preso em um destino de miséria. A verdade deve permanecer escondida, pois quem a busca será consumido. Essas frases me deixaram gelada. Caio tentou quebrar o clima dizendo que devia ser alguma pegadinha antiga, mas eu via nos olhos dele que ele estava tão desconfortável quanto eu. Foi nesse momento que o computador deu um curto-circuito. A tela apagou e a sala ficou em silêncio. Caio soltou uma risada nervosa. Acho que já chega de mistério por hoje, né? Mas eu sabia que aquilo não era coincidência. Alguma coisa estava errada, muito errada. No dia seguinte, voltei ao convento. Eu precisava de respostas e só tinha um lugar onde eu poderia encontrar: a cela onde Irmã Helena havia vivido. Convencer a Madre Superiora a me deixar entrar não foi fácil. Ela olhou para mim com desconfiança, cruzou os braços e disse: "Você não deveria mexer com o que não entende, menina." Eu insisti, dizendo que era para o projeto histórico. Ela finalmente cedeu, mas não sem me lançar um último aviso. "Lembre-se, Carolina, curiosidade demais pode ser perigosa." A cela era pequena, escura e abafada. As paredes estavam cobertas de símbolos que eu não entendia.
Eram desenhos feitos com uma precisão quase obsessiva, como se cada traço tivesse um propósito. No canto havia um diário, quase escondido debaixo de uma pedra solta. Minhas mãos tremiam enquanto eu o abria. As primeiras páginas eram cheias de orações e reflexões religiosas, mas conforme eu avançava, o tom mudava. Helena escrevia sobre vozes que ouvia, ordens que sentia ser forçada a cumprir, e sonhos com figuras sombrias. Em uma das páginas, ela descreveu o momento em que escreveu a carta. Minhas mãos não eram minhas. Meus pensamentos não eram meus. A voz ordenava e eu obedeci. Enquanto eu lia, senti um arrepio. Parecia que o ar tinha ficado mais pesado. No silêncio absoluto da cela, ouvi um som, um rangido lento, como se alguém estivesse se aproximando. Meu coração disparou. Saí dali o mais rápido que pude, levando o diário comigo. Mas algo dentro de mim dizia que, ao abrir aquele livro, eu tinha liberado mais do que estava preparada para enfrentar. De volta à minha casa, não consegui parar de pensar no que li no diário. As palavras de irmã Helena estavam gravadas na minha mente, como se ecoassem em um canto escuro da minha consciência. Resolvi continuar lendo, mesmo com o medo me dizendo para parar. E foi aí que tudo fez sentido, ou quase. Helena havia sido acusada de possessão, mas o que ela descrevia no diário era diferente do que eu esperava. Ela não falava de demônios no sentido tradicional. Ela mencionava padres do convento, figuras de autoridade, dizendo que eles a forçaram a acreditar que estava possuída para silenciá-la. A freira era uma mulher inteligente e questionadora. Segundo ela, o convento usava a ideia de possessão como forma de controle, uma punição disfarçada de espiritualidade. A carta, ao que parecia, era uma tentativa de Helena de codificar e denunciar tudo o que estava acontecendo. Mas os líderes religiosos, ao encontrá-la, espalharam que ela era obra do diabo para manter o controle sobre o resto das freiras. A frase que mais me arrepiou foi esta: eles disseram que eu era o mal, mas o verdadeiro mal anda de batina. Eu estava tão imersa no diário que nem percebi que a luz da sala começou a piscar. Um cheiro estranho, como de vela queimada, tomou conta do ambiente. A janela que eu tinha fechado mais cedo bateu com força. Era como se o mundo ao meu redor estivesse me avisando que eu já tinha ido longe demais. Fechei o diário, mas não conseguia me livrar do peso do que tinha lido. Se o que Helena escreveu era verdade, o convento tinha muito mais a esconder do que apenas uma história de possessão. Decidi que precisava entregar o diário e a carta às autoridades ou a algum historiador de peso. Só que quando voltei ao convento para pegar as minhas coisas e dar fim àquele projeto, percebi que algo estava errado. As freiras me olhavam de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Sussurros ecoavam pelos corredores e eu tive a nítida sensação de que estavam falando de mim. Na sala principal, a Madre Superiora estava me esperando. Sem rodeios, ela disse: Carolina, você encontrou coisas que nunca deveria ter encontrado. O passado deve permanecer enterrado. A maneira como ela disse aquilo me deu calafrios. Eu estava cercada por pessoas que claramente queriam que eu esquecesse o que tinha descoberto. Quando tentei explicar que entregaria o diário para alguém mais capacitado, ela simplesmente respondeu: você não vai sair daqui com isso. Meu instinto de sobrevivência gritou mais alto. Inventei que precisava ir ao banheiro, mas em vez disso, peguei minha bolsa e corri pelos corredores. O som dos meus passos ecoava e eu sentia que alguém estava me seguindo. Cheguei até o portão principal, que por sorte ainda estava destrancado, e saí correndo para o meu carro. Naquela noite, dirigi sem rumo. Parecia que a qualquer momento algo ou alguém ia aparecer no retrovisor. Eu sabia que nunca mais poderia voltar àquele lugar. Já faz meses desde que saí do convento, mas parece que foi ontem. Ainda acordo no meio da noite com o som das freiras sussurrando nos corredores.
embora eu saiba que é só minha mente pregando peças. Ou pelo menos é isso que eu quero acreditar. Levei um tempo para decidir o que fazer com o diário e a carta. Pensei em entregá-los para algum especialista, mas algo me dizia que, se fizesse isso, poderia atrair mais atenção do que gostaria. Em vez disso, guardei tudo em um cofre. Um pedaço do passado trancado, longe de mim. Ainda assim, algumas coisas ficaram comigo. A carta não sai da minha cabeça. As palavras escritas ali são como um quebra-cabeça incompleto. E às vezes me pergunto se realmente quero saber a imagem que elas formam. E quanto ao diário, as frases de Helena são como cicatrizes. Elas me ensinaram uma lição que eu nunca vou esquecer. Nem todo mal vem do que chamamos de sobrenatural. Às vezes, ele veste um rosto humano e age em silêncio. Decidi transformar essa experiência em algo útil. Comecei a escrever sobre o que aconteceu, não só para processar o que vivi, mas também para compartilhar com quem quiser ouvir. Não é só uma história assustadora, é um alerta. Se tem algo que aprendi, é que a curiosidade pode abrir portas que talvez devessem permanecer fechadas. E uma vez abertas, nunca mais é possível trancá-las de novo. Enquanto conto essa história, olho para a porta do meu apartamento. Está trancada. Todas as janelas também. Mas ainda assim, não consigo me livrar da sensação de que trouxe algo comigo do convento. Algo que ainda está por perto, esperando. Se eu aprendi alguma coisa, foi que existem verdades que deviam continuar enterradas. Mas, se você quiser ir atrás delas, esteja preparado para nunca mais dormir em paz.